Abre tua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Lucas. Vai ser bênção, viu, irmãos? A conferência apostólica. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9. Tem um livro aqui desse homem de Deus chamado T.D. Jakes. Talvez seja o pregador mais conhecido hoje dos Estados Unidos. O poder de Deus para manter-se de pé. Está sendo vendido aí na saída. Tem um CD de um irmão que eu não o conhecia. Comecei a conhecê-lo a partir do encontro de jovens. Conhecia só como cantor e vi que realmente tem um compromisso com Deus. É um estilo diferente, mas muito bacana. O pregador Lu está sendo vendido aqui também. E eu vou fazer não é uma propaganda, vou fazer um convite para você ler um livro que nós estamos lançando, um livro sobre oração, um livro que explica a oração do Pai Nosso, tintim por tintim, e que realmente veio do coração de Deus. E o livro chamou E Deus Sou Eu, está sendo vendido aqui na saída, e eu vou fazer um desafio para você que comprar esse livro e ler ele. Fazer um desafio. Está filmando, me filma e já grava, e se você quiser me cobrar depois, você pode cobrar. Fiz isso no encontro de jovens, e vou fazer para você aqui também. Se você comprar esse livro, ler ele, e Deus não falar com você, se Deus não falar com você, você vai vir me cobrar, porque eu vou devolver o dinheiro para você, com juros contando a partir de hoje, 1% ao dia. Se Deus não falar com você, escuta, tá filmando, não está filmando? Se Deus não falar com você, agora se você mentir também, né, meu irmão, tu está enrolado, né? Se Deus não falar com você, depois que você ler esse livro todinho, você vai vir cobrar de mim que eu vou devolver o dinheiro para você, não vai ser livraria nem nada, eu vou devolver o dinheiro para você com juros de 1% ao dia a partir de hoje, a partir do dia que você comprou, porque realmente Deus tem falado com muita gente através desse livro, e você vai aprender o caminho da oração também. Tá bom? Oi, Deus Sou Eu, está aqui na livraria. Lucas 9, verso 23. Quem abriu, diga amém. Nesse pequeno texto, aliás, no capítulo de Lucas 9, a gente encontra muito os ensinamentos de Jesus sobre a vida cristã. E talvez o ensinamento mais forte sobre a carreira cristã, sobre a vida cristã, está exatamente no verso 23 até o verso 26. A minha tradução é um pouco diferente da NVI que está nos nossos telões, mas você pode acompanhar na sua linguagem, eu vou ler na minha. Disse Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus dá um ensinamento de como deve ser a carreira cristã, como deve ser a nossa vida cristã. Eu não gosto da expressão que muita gente fala, que vida cristã não é fácil, é difícil. Eu tenho certeza que essa expressão é maligna, não é de Deus. Difícil é você ser preso em vício, difícil é você ser preso na prostituição, difícil é você ser preso no pecado, difícil é você ser preso no erro e tudo dando errado. Vida cristã é vida de liberdade. Onde é o Espírito Santo, aí é a liberdade. Se é uma vida de liberdade, é uma vida fácil. Amém ou não? Mas aqui Jesus vai colocando algumas condições para que eu e você, e falou para os seus discípulos naquela época, e falou numa pregação para o povo que ouvia, e isso está ecoando até hoje. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, primeiro, negue-se a si mesmo. Primeira coisinha, depois nós vamos entrar no assunto que eu quero falar para você. Qual é o primeiro compromisso de um cristão para com o Senhor Jesus? Negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar
o que você é. Sabe por quê? A lei da física se aplica na lei espiritual também. Aquela lei que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, nem o mesmo lugar, se aplica na lei espiritual também. Se eu quero ter o Espírito Santo dentro de mim, a minha carne não pode falar mais alto que ele. Se eu quero ter o Espírito Santo na minha vida, o meu ego não pode falar mais do que ele, a minha vontade não pode falar mais do que a vontade de Deus. Quem está me entendendo aqui? Deixa eu ver. A primeira coisa que um cristão tem que fazer é negar-se a si mesmo. Jesus ensinou isso, e quantas vezes você já deve ter ouvido aqui um pregador falar, um pastor falar, um bispo falar, o próprio apóstolo. Quantas vezes você já pode ter lido esse texto, e Deus falou com você ou não. Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue o seu achismo. Provérbios capítulo 3 diz que nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. A gente tem que ter a sabedoria de Deus na nossa vida. E eu só vou ter a vontade de Deus, diga comigo, eu só vou ter a vontade de Deus se cumprindo na minha vida, se eu negar a minha vontade. Amém? Fala para o teu irmão, vale a pena. Fala para ele, vale a pena. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Depois Jesus fala, e aí eu quero que você me dê o seu coração, me dá a sua atenção um pouquinho. Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, dia a dia. Dia a dia, todo dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é o símbolo? O que a cruz simboliza? O que a cruz simboliza? O sacrifício, o chamado. Vamos ser mais pragmáticos? A cruz simboliza o cristianismo. Quem concorda comigo aqui? Simboliza o cristianismo. Quando você vê a cruz, você sabe que ali tem uma manifestação cristã. É ou não é? Negar-se a si mesmo, dia a dia, tomar a sua cruz, é expressar o cristianismo que há dentro de você. O cristão não pode, e aí eu vou falar uma palavra aqui que eu não consegui achar outra, até coloquei aqui. Tentei ser um pouquinho mais rebuscado, mas não dei conta. O cristão precisa exibir o seu cristianismo. Jesus é claro. Dia após dia, todos os dias, tome a sua cruz, coloque ela nas suas costas, mostra para todo mundo que você carrega uma cruz, segue a Ele. E o que tem de agente secreto de Jesus não é brincadeira, né, irmãos? O que tem de gente que esconde que é cristão não é brincadeira. Ou fala que é cristão de boca para fora, ou fala que é cristão de forma religiosa apenas. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você seja um cristão genuíno e verdadeiro e exiba esse cristianismo para todos. Qual é a melhor forma de você evangelizar alguém? Através de uma pregação? Não. Através de uma música? Ajuda mais, mas não. Qual é a melhor forma de você falar do amor de Jesus para alguém? Que conquista as pessoas, que toca no coração da alma, que toca no sentimento da pessoa, que atrai a pessoa para Deus, sabe qual é? O seu exemplo. É você exibir o seu cristianismo, é você exibir a sua cruz, não é dizer para ele, ó, tu vai queimar no inferno. Meu irmão, isso não adianta não. Até porque hoje parece que o pessoal não está tendo muito medo do inferno mais não. É ou não é? Acho que a terra está chegando perto de parecer com lá no inferno. Acho que o pessoal está começando a acostumar. Misericórdia, mas é verdade. O que faz a pessoa ser conquistada por Cristo Jesus é o seu exemplo. Tome a sua cruz dia a dia e segue. Quem está me entendendo, diga um amém bem forte. É um ensinamento de Jesus. Esse texto aparece em todos os evangelhos. São poucos textos que aparecem em todos os evangelhos. Dia após dia, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue o seu ego. Dia a dia, tome a sua cruz e segue a Jesus. É o ensinamento cristão. Mas aí começa... Deus está mais interessado no que Ele faz na tua vida do que o que você pode fazer por Ele. Amém? Amém? Deus está mais interessado no seu caráter
do que no ministério que você pode ter, apesar de que Ele quer que você tenha um ministério. Ele está mais interessado naquilo que Ele quer fazer na tua vida. Isso é maravilhoso. E aí Jesus começa a mexer, depois que Ele diz isso, Ele começa a mexer com as pessoas que ouviram essa palavra. Ele faz essa pregação. Imagina você ouvindo uma pregação direta de Jesus, não era nenhum pastor, não era nenhum intermediário, era Deus pregando para as pessoas. E as pessoas ouviram, e é lógico que elas ficaram remexidas, é lógico que elas quiseram negar-se a si mesmo, é lógico que elas quiseram seguir a Jesus. Mas olha o que aconteceu, no verso 57. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Diz assim: indo eles, Jesus e os discípulos, caminho afora, alguém lhe disse: segui-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, verso 60, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Parece que a coisa ficou um pouquinho mais pesada. O que vocês acharam? O verso 62 é o texto, confesso para vocês, que é o texto bíblico que mais me causa temor. Lucas 9:62. Não vou falar que é uma mantra para ninguém ficar assustado, mas parece que é um texto que pesa no meu coração. Causa um temor muito grande esse texto no meu coração. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Jesus começa a pesar, Jesus começa a mexer, Jesus começa a incitar o coração dos servos, começa a incitar o coração dos discípulos, começa a mexer com o coração da igreja. A primeira pessoa chegou para ele e falou assim: eu vou seguir o Senhor onde você for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm lugar para dormir, as aves têm ninho, mas eu não tenho nem lugar para reclinar a cabeça. O que isso quer dizer? Seguir a Jesus é tirar você do seu conforto. Jesus é bem claro para o discípulo: raposa tem lugar para dormir, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho nem lugar para inclinar a cabeça. Aí você pensa: meu Deus do céu, Jesus queria que aquele discípulo largasse a casa dele, não tivesse nem lugar para dormir. Não é isso não. Jesus estava ensinando para ele: olha, eu quero mexer com a tua vida, olha, eu quero mexer com o teu coração, olha, eu te aceito do jeito que você é, mas eu não aceito que você continue desse jeito. Ele queria tirar a pessoa do conforto, ele queria tirar a pessoa daquilo que prendia ela e não depender de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Vida cristã é deixar Jesus mexer no nosso conforto. Aí muitas vezes acontece algo que a gente não entende. Está tudo bem na igreja, você está buscando a Deus, você está orando, você é dizimista, você é ofertante, você está crescendo, começou um grupo de discipulado, você sai da igreja, vira a esquina, vem um carro e ó, pega o seu carro, amassa tudo. Aí você não sabe o que está acontecendo. Você está buscando a Deus, você está crescendo em Deus, você está rompendo limites na fé. Aí você sente uma dorzinha nas costas, a dor aumenta, vai no médico, o médico fala: é hérnia, se continuar assim vai ter que operar. Jesus! E quando você é um homem de fé, e quando você é um pastor que você ora, um bispo que você ora e as pessoas são curadas, e você não consegue orar, e você ora por você e não é respondido do jeito que você queria. Só quem já passou por essa situação sabe do que eu estou falando. Meu irmão, eu fui fazer um exame uma vez, deu pedras gigantescas na minha vesícula. Gigantescas. Ao ponto do médico falar, era sexta à tardezinha, o médico falou: vou te operar amanhã cedo. Eu falei:
Manhã cedo, não, dá uma semana aí para me respirar, pelo menos. Aí ele marcou para outro sábado, uma semana depois. E o que eu fiz, irmãos? Fui orar, fui jejuar, fui fazer campanha. Na quarta-feira eu vim aqui no culto. Quarta-feira um pastor da igreja trouxe a mãe dele e falou assim: bispo, ora pela minha mãe, ela está com pedra na vesícula, não está aguentando de dor. Meu irmão, com muita fé, botei a mão nela, orei com ela, repreendi todo tipo de pedra. Na quinta-feira, marquei um exame por conta própria, porque o médico não queria nem fazer mais exame. Fui por conta própria, cheguei declarando em fé, declarando, cantando, aquele que está com Cristo vencerá. Fez o exame, sabe o que o médico falou? As pedras estão aumentando. Sábado de manhã fui para a sala de cirurgia. Não tem problema de vesícula mais, porque eu não tenho vesícula mais. Estava tendo uma campanha na igreja, Bispo Arnaldo. Sábado à noite, a mãe do pastor estava testemunhando aqui. Ela olhou para a Bispa Rúbia e falou: Bispa Rúbia, o Bispo Fábio orou comigo quarta-feira, as pedras sumiram. Está rindo porque não é com você, né, meu irmão? E quando acontece isso? Deus quer nos tirar do conforto, Deus quer que a gente dependa única e exclusivamente dEle. Não importa se você mora numa mansão, ou se você mora numa casa pequena, não importa se você anda de Mercedes ou num carro popular, Deus quer que você dependa dEle. Quem está me entendendo, diga amém. Depois outra pessoa aparece para ele e fala assim, disse Jesus a ele: segue-me. Ele porém respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aí tem gente que fala: meu Deus, Jesus foi frio com esse homem. Pelo que eu entendo aqui, o pai devia estar dessa para melhor. Jesus fala: deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. E tem gente que faz uma interpretação totalmente errada desse texto. Jesus não é frio. Jesus conhece o ser humano, Ele sabe o quanto a gente sofre quando a gente perde alguém querido. Jesus não proibiu esse homem de enterrar o pai dele, não. Jesus estava dizendo para ele o seguinte: a sua prioridade não pode ser sua família, a sua prioridade não pode ser outra coisa, nem os seus negócios, nem nada que você acha. A sua prioridade tem que ser eu. Era isso que Jesus estava falando, era isso que Jesus estava me ensinando. Carreira cristã, vida cristã é declarar: a prioridade da minha vida chama-se Jesus Cristo. Fala amém mais forte, Terceiro, aí o outro aparece para ele e diz: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro, no verso 61, despedir-me da minha casa. Aí até parece que Jesus não ia deixar a pessoa ir lá na casa dele, despedir dos parentes. Jesus olha para ele e fala assim, mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus estava falando assim: as suas mãos, o que você tem, mão no arado é trabalho, é ou não é? Quantas vezes Jesus explica os seus ensinamentos na Bíblia usando colheita, plantação, usando uma linguagem, como a Bispa Rúbia fala, agrícola. Jesus está falando: a sua prioridade, além de me servir, além de ser eu, tem que ser o reino de Deus. O reino de Deus, a propagação desse reino, o compartilhamento desse reino. A vida sua tem que se resumir a este reino. Aquele que tem, gente, que texto. Se eu fosse você, grifava, fazia um círculo, botava setinha, se faz florzinha, não sei. Mas coloque esse texto no teu coração. Diga sempre a Deus: Deus, não permita que eu olhe para trás. Eu quero servir ao Senhor, mas eu quero servir o seu reino. No encontro de jovens agora, e que encontro abençoado, viu, irmãos? Quem foi sabe do que eu estou falando. Foi uma bênção. E eu gosto muito dos profetas
chamado de menores da Bíblia. Eu vou contra essa teologia, desculpa os professores do seminário teológico aqui, profeta menor não tem nada, tudo homem de Deus, é profeta grande, profeta maior, mas a teologia chama eles de profeta menores. E eu peguei um texto de Ageu, que eu queria compartilhar com você também, pensando nesse texto de Lucas 9:62, abre tua Bíblia em Ageu, é um pouquinho para a esquerda aí. Ageu é um livro muito grande, tem 2 capítulos só. Ageu capítulo 1. Fiz a introdução, agora eu vou pregar, tá, irmãos? A pregação vai ser rapidinho. Verso 1, do capítulo 1 em diante. E você vai entender. Lucas 9:62. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso, verso 4, é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, e está falando da casa de Deus, permanece em ruínas? Verso 5, ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe, olha que texto pesado, irmãos, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Aqui há 2 personagens, aliás 3, Ageu, profeta do Senhor, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador. Governador tem a ver com uma área natural, Josué, sumo sacerdote, tem a ver com a área espiritual. O povo de Israel, e isso é tão forte, que o profeta Zacarias viveu no mesmo tempo do profeta Ageu. Deus levantou no mesmo tempo 2 profetas para falar ao povo. Depois você pode ler o livro de Zacarias, você vai ver isso, para falar ao povo, para ver se eles mudavam. E Ageu diz: Zorobabel, Josué, o que vocês estão fazendo? Vocês estão cuidando da sua casa, vocês estão cuidando dos seus negócios, vocês estão cuidando da sua vida, e estão esquecendo do reino de Deus, estão esquecendo da casa de Deus. É por isso que vocês põem roupa, mas não se aquecem, comem muito, mas não se fartam, bebem, mas não se saciam, e o salário que vocês recebem é posto num saquetel. O saquetel era a carteira daquela época, era um saco furado, ou seja, não para, cai. Às vezes a gente não sabe porque parece que a gente recebe o salário, aumenta o salário, ganha mais, parece que as contas aumentam. A gente não sabe porque que a gente é abençoado por Deus e às vezes a gente não se sente satisfeito. Porque que às vezes a gente tem um vazio nas nossas vidas. Ageu sabia, ele teve uma revelação de Deus, da mesma forma que Zacarias também teve uma revelação de Deus para aquela época, e essa revelação serve para nós também essa noite. Zorobabel representava a vida natural do povo, ele era o governador, ele era o administrador. Josué, o sumo sacerdote, a vida espiritual do povo. Ao invés de edificar a sua casa, disse o profeta, ao invés de colocar a sua casa como prioridade, coloque o reino de Deus como prioridade. O que isso quer dizer? Pegue a sua vida natural, Zorobabel, a sua natural, o seu curso superior,
a sua formação, o seu intelecto, o seu talento que Deus te deu, o talento que Deus deu para você. Pega esse talento, se você é um comunicador, se você estudou, se você formou, o que você sabe fazer naturalmente e oferece para a edificação da casa. Pega a sua vida espiritual, a sua consagração, o que você entende da palavra de Deus, o que você entende de vida de oração, os seus discípulos, o seu discipulado, a sua vida espiritual, Josué, e coloca a serviço do reino de Deus. Isso é forte, irmãos. Ageu traz essa revelação. Sabe por que as moedas estão entrando no saco e estão caindo? Porque vocês não estão fazendo isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que a minha colheita seja abençoada. Eu quero que o meu salário fique no meu saquitel. Eu quero que minha vida seja diferenciada. Para isso eu preciso pegar o meu natural e oferecer para o reino de Deus. Eu preciso pegar o meu espiritual e oferecer para o reino de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, eu já vou terminar, pode ficar tranquilo. E quando eu faço isso, e quando a gente tem essa consagração, quando eu pego e me ofereço naturalmente, me ofereço espiritualmente, olha só a profecia, eu ia ler mais, mas eu vou ler só o verso 6, aliás, o verso 6, 7 e 8, por favor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar os céus e a terra, e o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações. E olha o que diz aí: e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu diz assim: Zorobabel, sobe, traz madeira e desce. Josué, sobe, vai, corta madeira em cima da montanha e desce, edifica a casa, edifica o reino. Edifica o chamado de Deus para a tua vida. Edifica o propósito de Deus para essa terra. Se oferece naturalmente, se oferece espiritualmente. Sabe por quê? Porque quando essa casa foi edificada, quando o reino de Deus foi implantado, quando o reino de Deus começar a glorificar, começar a brilhar para todo mundo, a glória do reino de Deus será você, a glória do reino de Deus da casa será a tua vida, o ouro e a prata, a riqueza virá para a tua vida, para que você seja um instrumento de glorificação a Deus. A glória de Deus será você. O que eu preciso fazer? Pegar meu potencial e oferecer para Deus. O que eu preciso fazer? Pegar o meu espiritual e oferecer para Deus. A glória da casa, aí diz no verso 9, você lê depois na tua casa: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória será você. A glória do reino de Deus será a tua vida. A glória do reino de Deus será os seus ensinamentos. A glória do reino de Deus será o propósito que Deus estabeleceu na tua vida. A glória do reino de Deus será a sua empresa. A glória do reino de Deus será a sua loja. A glória do reino de Deus será a sua clínica. A glória do reino de Deus será o seu trabalho. A glória do reino de Deus será a sua casa. A glória do reino de Deus será a sua família. A glória do reino de Deus será o testemunho do que Deus fez na tua vida. A glória de Deus será isso. Meu irmão, termina agora. Agora. Escuta o que Ageu falou para o povo de Israel naquela época. Escuta o que Zacarias falou para o povo de Israel naquela época. Escuta o que o Espírito Santo fala para você hoje. Pega o seu talento, pega o seu dom pessoal, pega os suas empreitadas, pega o seu empreendimento e oferece para o reino de Deus. Pega a sua vida espiritual, pega o seu momento de oração, pega o seu conhecimento bíblico e oferece para o reino de Deus. E não vai ter saquitel para aguentar tanta riqueza que Deus vai te dar. Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. E a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar, toma posse na tua vida. Não vai embora sem tomar posse não. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você ainda vai ser um instrumento de paz. Você crê nisso? Então levanta as suas mãos onde você está, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, na autoridade apostólica da igreja, e em nome do Senhor Jesus,
nós como igreja abençoamos cada um dos nossos irmãos, declarando, meu Pai, que o potencial natural de cada um, o potencial espiritual de cada um, vai ser consagrado ao teu reino, vai ser consagrado ao teu propósito, vai ser consagrado, meu Pai, à tua casa. Eu declaro em nome de Jesus que Satanás não pode roubar essa mensagem no coração da vida do meu irmão, não pode roubar essa mensagem da mente do meu irmão, pelo contrário, vai ser uma semente que vai frutificar 100 por 1, porque a tua glória estará sobre a vida do meu irmão. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que tudo que o meu irmão fizer, tudo que for colocado em sua mão, tudo que for colocado em sua disposição, será para glorificar o nome de Deus. E meu irmão, minha irmã, sua família está abençoada essa semana, abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoado e protegido no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Uma semana abençoada na tua vida.